Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, para acompanhar como é que foram os trabalhos de colheita da safra de soja e também as atividades de plantio do milho safrinha. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Thiago Silveira, ele que é presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Thiago. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos. Guilherme, prazer mais uma vez estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Tiago, da última vez que a gente conversou lá no mês de dezembro, a gente conversava, né, sobre as dificuldades do plantio, algumas dificuldades climáticas para o desenvolvimento dessa safra de soja aí na região. Conta pra gente como é que foi essa reta final de ciclo da soja e como é que estão sendo os resultados de colheita aí em Uberlândia. Bom, Guilherme, aqui para nós tem sido um ano assim bastante duro, né? O regime de chuvas na hora da colheita acabou chovendo bastante e na hora de plantar a safrinha, agora na verdade que plantou-se a safrinha, nós estamos tendo uma falta de chuvas, né? É um ano muito difícil, mas muito arriscado. Esse ano, inclusive, em função do preço do milho, né, principalmente, da perspectiva boa de preço de milho, os produtores também arriscaram um pouco mais. Então, plantaram a safrinha até ali para o dia 15 de março, né, quando normalmente se planta até no dia 28 de fevereiro, no dia 1º de março no máximo. Então, foi umas 2 semanas a mais aí de risco no milho. E a gente já veio com um delay, a gente já veio com um atraso, né, de pelo menos aí 10, 12 dias em relação à safra do ano passado. Então, é uma situação que preocupa bastante. A gente sabe que a produtividade da soja esse ano ela foi média, ela não foi uma produtividade muito alta, até porque no início das chuvas, lá da safra, se teve um estresse hídrico, né? E isso atrapalhou aí 20, 30% aí da produtividade das primeiras áreas. Então, é um cenário realmente que preocupa muito a gente. Nós estamos de forma aflitos e a gente não vê na previsão de chuvas também assim uma previsibilidade assim muito boa, né, em relação a isso. Então, a gente vê com muita preocupação a questão da safrinha, principalmente. Tiago, só para a gente terminar esse assunto da soja primeiro, a gente já tinha destacado daquela última vez essas duas realidades, né? As lavouras plantadas primeiro sofrendo mais com essas questões climáticas e aí aquelas que vieram depois estavam respondendo melhor até dezembro. Na hora da colheita, essa situação se confirmou? Quanto foi mais ou menos essa média das primeiras áreas e depois as áreas melhores chegaram até quanto? Não, realmente se confirmou isso. As primeiras áreas a gente percebeu uma produtividade na faixa de 50 sacos e as outras áreas já melhoraram, né? As outras áreas já produziram mais de 60 e algumas áreas até de 70 sacos também. E realmente se confirmou toda essa previsão que a gente tinha conversado lá. E aí, Thiago, você comentou também, né, do produtor arriscando mais no plantio do milho, avançando com essa janela de semeadura. Foi o plantio em todas as áreas que era esperada ou ainda assim teve áreas que não conseguiram ficar com milho e teve que migrar para outras culturas? Então, teve-se também, depois que terminou o milho aí, né, lá no dia 15, mais ou menos, de março, a gente ainda observou produtores trabalhando com sorgo, né? E o que a gente percebe esse ano é que o plantio da área de sorgo é menor em relação aos outros anos, porque se arriscou mais no milho. Por outro lado, também a gente sabe de bastante área que não foi plantada, né? Justamente por esse atraso todo, né? Então, de certa forma, a gente realmente está bastante apreensivo com isso e muito preocupados com o abastecimento nosso, tanto de milho quanto de sorgo, né?
E aí, pensando ainda em obter bons níveis de produtividade para essa segunda safra, quando seria primordial a chuva para garantir esse bom desenvolvimento aí em Uberlândia? Olha, a chuva, na verdade, aqui está precisando urgente. A gente tem visto chuvas assim muito localizadas, e chuvas pequenas, né, de pouco baixo volume pluviométrico. Então, a gente precisava realmente de ter uma condição de ter uma chuva que realmente pegasse a região como um todo, né? Para essa semana, né? A situação nossa aqui, eu pelo menos considero ela hoje como muito crítica. E aí, Thiago, diante de tudo isso, como é que tem ficado as movimentações de mercado? O produtor busca oportunidades de venda, segura um pouco mais em meio a tanta incerteza. Como é que está essa movimentação de mercado do produtor? Então, a gente percebe que muitos produtores já fecharam, né, seus contratos, né, mas a gente também sabe de produtores que estão aguardando, estão vendo, principalmente aqueles que têm condição de estocar, né, na sua propriedade, também eles têm aguardado, porque a cada dia que passa a gente tem novas notícias sobre o mercado e perspectivas, às vezes, de mais alta ainda. Então, realmente, a gente está observando isso com muita cautela aqui, muito cuidado. E uma preocupação muito grande, sabe, Guilherme, também, do ponto de vista dos produtores de leite, dos pecuaristas, o confinamento, cadeia de avicultura, cadeia de suinocultura, né? Realmente vai ser um ano muito desafiador para que possa ter viabilidade na questão do custo de produção, né? Então, realmente um cenário aí de muito desafio, no meu ponto de vista. Tiago, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário, esse balanço para a soja, também a situação atual para as lavouras de milho aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, agradecer mesmo, né, e dizer mais uma vez assim que a gente realmente vai precisar de contar com chuva. Precisamos aí realmente de ter a graça de Deus aí para nos abençoar, porque eu acho que o risco esse ano, né, tá muito alto, né? Todo ano, sem dúvida, a safrinha sempre é arriscada, mas eu acho que esse ano tem dois fatores principalmente que estão piores. Eu acho que a janela ficou um pouco mais tarde, né, atrasou um pouco mais, e a gente tem percebido um clima realmente muito mais instável, né? Muito menos na nossa região aqui, que costuma ter um bom regime de chuva na época da safrinha, né? Então, realmente, o depoimento que eu posso deixar aqui hoje realmente é de muita preocupação. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esse desenvolvimento do milho aí na região, e a gente espera que quando a gente voltar tenha notícias melhores para a gente conversar aqui. Muito obrigado. Obrigado. O Tiago Silveira, ele que é presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, conversou com a gente para mostrar um pouquinho um balanço dos trabalhos de colheita da safra de soja 2021 e também a situação atual das lavouras de milho segunda safra lá na região de Uberlândia. O Tiago apontando que para a soja, duas realidades distintas de acordo com a época de plantio. As primeiras lavouras semeadas foram as que sofreram mais com as condições climáticas, a falta de chuva lá na região, e aí as produtividades ficaram ao redor das 50 sacas por hectare. Aquelas lavouras plantadas um pouquinho depois conseguiram um melhor desenvolvimento de acordo ali com as condições climáticas, e aí essa produtividade subiu, produtividades acima de 60 sacas, chegando até 70 sacas por hectare nas melhores áreas. A grande preocupação vai ficar mesmo para a segunda safra de milho, Tiago apontando que as atividades já vinham com um atraso de 10 a 12 dias depois do atraso da soja. Essa situação de colheita, choveu bastante durante a colheita, o que dificultou ainda mais essas atividades, e aí o plantio do milho, que geralmente termina
junto com o final do mês de fevereiro, a melhor janela de plantio lá para a região. Esse plantio se estendeu até o dia 15 de março, o produtor apostando na cultura, arriscando o plantio do milho, motivado pelas condições boas de mercado para a venda do cereal, e aí o risco para essa safrinha fica bastante elevado. Além desse risco que já era elevado, a região também passa por uma situação bastante complicada de falta de chuvas. O Thiago destacando a urgência de Uberlândia receber precipitações ainda nessa semana, nos próximos dias, para garantir um bom desenvolvimento dessas áreas de milho, que estão bastante arriscadas nesse momento, precisando de chuva agora, precisando de chuva lá na frente também, para ainda ter algum bom potencial produtivo. Diante de tudo isso, produtor cauteloso no mercado, muita gente já com contratos firmados, outros esperando um pouquinho mais, e aí uma apreensão bastante grande do lado consumidor desse cereal. A cadeia de produtores de leite, de pecuária de confinamento, suínos, aves, todas muito preocupadas com as perspectivas para esse ano, tanto no tamanho da oferta desse milho no mercado, como também para a alta das cotações que devem permanecer. Então, uma preocupação para a manutenção dos custos de produção, a manutenção da rentabilidade dessas cadeias lá na região de Uberlândia e Minas Gerais. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando Notícias Agrícolas pelo nosso canal no YouTube, aproveite para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.